Sempre tentei evitar conflitos diretos, pelo menos tentei não levar as coisas para uma briga. Estou acostumado a resolver qualquer escaramuça com palavras, pois considero que essa é a única e correta maneira de sair da situação. Mas minha opinião mudou quando Jeffrey Fletcher, um boxeador profissional, apareceu na minha vida e quis levar minha esposa embora. Então eu não aguentei mais. Meu nome é David Klein, e eu quero compartilhar minha história, que parece ter sido tirada do mais inesperado thriller, embora eu sempre tenha pensado que minha vida se assemelhava mais a um romance pacífico. Eu cresci em uma família bastante rica, o que me deu uma vantagem não apenas em termos de riqueza material, mas também educacional. Minha educação na Brown University não foi apenas um passo em direção ao ensino superior, foi uma jornada que me ensinou a valorizar o conhecimento, a perseverança e, claro, a amizade. Desde que me formei na universidade, consegui construir a carreira que sempre sonhei, e agora posso dizer que ganho o suficiente para satisfazer qualquer desejo. Eu tinha uma casa luxuosa e dirigia um Audi 2021. Eu não era do tipo que jogava dinheiro fora, eu era muito econômico e tentava viver modestamente para evitar atrair a atenção de olhares invejosos. Meu pai me ensinou a viver por esse princípio porque ele teve uma infância difícil e nunca quis que eu enfrentasse o mesmo. No entanto, minha atitude em relação ao dinheiro mudou com a chegada de uma mulher. Minha esposa, Kelly, entrou na minha vida como um redemoinho há 2 anos, enchendo-a de cores brilhantes. 3 semanas depois de nos conhecermos, pedi-a em casamento e a apresentei aos meus pais. Para dizer o mínimo, meu pai não ficou entusiasmado. Ele pensou que eu estava me precipitando e que eu poderia me queimar seriamente. Mas eu sempre disse a ele que eu era uma adulta inteligente que poderia descobrir as coisas sozinha, e eventualmente ele se afastou de nós e nos permitiu nos casar. Kelly era uma mulher muito provocativa. Minhas despesas depois do casamento se multiplicaram. O valor que eu costumava gastar em um mês agora sumia em menos de uma semana. Mas isso não me incomodava. Kelly me proporcionou sexo maravilhoso, elevou meu status entre as pessoas, e no geral, eu me senti muito confortável com ela até 2 anos depois do nosso casamento, quando isso aconteceu. Era uma noite comum. Eu estava voltando para casa de uma exposição de arte contemporânea, onde consegui adquirir algumas pinturas deslumbrantes para nossa coleção. Enquanto eu dirigia passando por nossa casa, meu olhar captou algo incomum. Um BMW preto estacionado não muito longe de nossa casa. Passando por esse carro, pareceu-me que minha esposa estava sentada lá dentro. Intrigado, me aproximei mais e vi uma cena que destruiu minha vida idílica. Kelly estava beijando um cara musculoso, e mais tarde descobri que seu nome era Jeffrey Fletcher, e ele era um boxeador profissional. Raiva e descrença me dominaram. Eles nem perceberam minha aproximação. Abri a porta do lado da minha esposa e os confrontei. Kelly, o que isso significa? Minha voz tremeu de emoção. Eles se afastaram um do outro, e Kelly, sem palavras, permaneceu em silêncio, virando-se para longe de mim. Jeffrey, por sua vez, saiu do carro e ficou na minha frente. Sai, David. Ela é minha. Sua voz soou ameaçadora, e em seus olhos, vi uma confiança inabalável. Escute, seu cabeça dura crescido, você está confuso? Tentei soar mais ameaçador, mas Jeffrey não respondeu. Em vez disso, ele silenciosamente acertou um soco. Consegui ficar de pé e queria revidar, mas era tolice lutar de mãos vazias contra um boxeador profissional, então ele deu um segundo soco no meu rosto, do qual não consegui ficar de pé e caí no chão. Dor e confusão me fizeram perder o rumo. Quando tentei me levantar, Kelly se aproximou de mim, virou a cabeça e me entregou um envelope. Estes são os papéis do divórcio, David. Você tem 2 dias para assinar, ou será pior para você. As palavras dela eram frias e implacáveis. Sim, nós estaremos esperando, amigo, e se você contar a alguém, você só terá a si mesmo para culpar pela sua morte, o cabeça de músculo disse, e junto com minha esposa, eles entraram no carro e foram embora a noite adentro. Eu continuei deitado no chão, sangrando pelo nariz, completamente perdido sobre como isso poderia ter acontecido, e mais importante, por quê? Fiquei muito bravo com a situação. Eu nunca tinha brigado antes,
e ninguém nunca tinha me batido. Depois de alguns minutos, encontrei forças para me levantar e entrei na casa, onde surpreendentemente, tudo estava em seu lugar. Tentei lembrar de qualquer leve indicação, mas nada me veio à mente. Kelly não estava trabalhando. Ela ia à academia, fazia massagens 3 vezes, jogava tênis, nadava e frequentemente se encontrava com os amigos. Percebi que estava em apuros, mas não iria desistir tão facilmente. A primeira coisa que fiz foi ligar para Anthony, meu amigo de infância. Minha voz tremeu quando comecei a falar. Anthony, preciso da sua ajuda. Você pode vir? Claro, David, estarei aí em meia hora, ele respondeu, e senti algum alívio em saber que não estaria sozinho com esse problema. Enquanto meu amigo estava a caminho, comecei a inspecionar a casa e percebi que, de todas as coisas valiosas, Kelly havia levado apenas seus documentos. Tudo mais ainda estava no lugar. Também chequei o cofre. Kelly não sabia a combinação do cofre, mas só para ter certeza, decidi verificar. Quando Anthony chegou, vi uma preocupação genuína em seus olhos. Sentamos na sala de estar, e comecei a contar a ele tudo o que tinha acontecido 40 minutos atrás. Cada palavra era difícil para mim dizer, mas senti que precisava desabafar. Voltei para a casa da exposição e os vi juntos no carro dele. Eles estavam se beijando, Anthony. Eu mal contive minhas emoções, e então ele me bateu, e Kelly. Ela apenas me entregou os papéis do divórcio. Anthony ouviu atentamente, seu rosto ficando mais sério. David, isso é loucura. Aquele bastardo precisa ser punido, ele disse decisivamente. Eu sei, mas como exatamente? Não quero ir à polícia, confessei. Primeiro, você precisa se proteger e proteger seus interesses, trocar as fechaduras, bloquear contas conjuntas e consultar um bom advogado. E talvez devêssemos contratar um detetive particular para descobrir o que realmente está acontecendo entre ela e esse boxeador. Acho que se um detetive particular puder reunir evidências suficientes, então sua esposa pode ser acusada de infidelidade conjugal, e você estará em uma posição muito mais forte, sugeriu Anthony. Eu concordei com a cabeça. Anthony estava certo. Eu tive tempo de me proteger. Eram umas 7 da noite. Liguei imediatamente para meu advogado de maior confiança e contei a ele tudo o que tinha acontecido, dizendo que precisávamos destruir aqueles bastardos que queriam ir contra mim, e sua resposta foi reconfortante. Mas, acima de tudo, eu precisava de provas da infidelidade da minha esposa. Eu sabia que ela provavelmente estava com seu fisiculturista agora, então pedi ao meu advogado o número do melhor detetive particular. Eu posso assumir esse trabalho, mas você deve entender que há pouco tempo e muito a ser feito. O detetive particular não terminou a frase como eu disse, vou triplicar sua taxa. Vou começar, ele respondeu, e eu me senti um pouco relaxado. Já era tarde, então decidi lidar com o bloqueio das contas amanhã, e hoje à noite eu precisava de um descanso moral. Tive uma manhã realmente louca. Primeiro, liguei para os bancos e bloqueei todas as contas conjuntas e cartões que Kelly usava, que pertenciam a mim. Felizmente, seguindo o conselho do meu pai, eu era quem administrava todas as nossas finanças. Em seguida, troquei as fechaduras da nossa casa compartilhada e instalei um sistema de alarme, para que a segurança pudesse vir se necessário. Também chamei uma equipe de 4 pessoas, que em algumas horas empacotou todos os pertences de Kelly e os colocou em grandes sacos pretos do lado de fora. Consegui fazer tudo isso em apenas meio-dia e, à noite, fui para a casa de Anthony, porque não queria ficar em casa sozinha e me senti insegura. Ficar com Anthony se tornou meu refúgio temporário, um lugar onde eu podia esquecer momentaneamente meus problemas. À noite, enquanto Anthony e eu discutíamos o que fazer em seguida, meu telefone tocou de repente. A tela mostrou o número de Kelly. Hesitei antes de responder, mas Anthony assentiu, sugerindo que eu atendesse. Apertei o botão de atender, e a voz dela encheu o quarto silencioso. David, você perdeu a cabeça? Por que não consigo entrar em casa, e o que há com nossas contas? A voz dela estava irritada e cortante. Suspirei, tentando manter a calma. Kelly, depois do que aconteceu,
Eu não podia simplesmente ficar sentado, e aquelas contas não eram nossas, eram minhas. Quem ganha o dinheiro? Você quer uma guerra? Você vai ter uma, eu vou fazer você se arrepender disso. As ameaças dela eram tão ferozes que Anthony não conseguiu evitar rir. Kelly, por favor, vamos discutir isso com calma. Eu realmente quero entender o que aconteceu entre nós. Tentei acalmar a situação. Não, David, você fez sua escolha, agora vamos ver como você vai se virar. Espero os documentos até às 6 horas da tarde de amanhã. Ela desligou, me deixando completamente atônito. Eu me senti mal porque ela não estava disposta a ter uma conversa, e em vez disso escolheu ser agressiva, como se eu tivesse arruinado sua vida, mesmo que ela tivesse tudo que uma garota de sua idade poderia sonhar. 10 minutos depois, uma mensagem de um detetive particular chegou no meu telefone. Ele me enviou a primeira evidência que ele havia reunido no dia anterior, incluindo um vídeo da minha esposa e um cara musculoso em um carro, e mais de 15 fotos deles se beijando, abraçando e agindo como um casal de verdade. Foi um resultado chocante. Fiquei surpreso que eles ostentaram seu relacionamento abertamente, pois ela não podia mais esperar nenhuma fortuna de mim. Não consegui me conter e enviei as fotos para Kelly com uma legenda: ainda não quero falar direito. Apenas um minuto depois, Kelly me ligou novamente, e essa conversa acabou sendo um verdadeiro teste para mim. Você acha que pode me chantagear e sair impune? A voz dela soou tão venenosa ao telefone que imediatamente senti a tensão. Kelly, não quero nenhuma hostilidade, só quero conversar com você e entender qual é o nosso problema. Tentei explicar, mas ela me interrompeu. Conversar? Você bloqueou meus cartões e trocou as fechaduras, e eu? Você é como um verdadeiro rato, me espionando, você é desprezível e patética. Sua voz estava aumentando, como uma onda de raiva pronta para varrer tudo em seu caminho. E o que eu devo fazer quando você joga seu bandido gigante em mim? Eu não queria que isso se transformasse em um confronto. Tentei ficar calmo, mas meu coração estava batendo forte. Confronto? David, você ainda não viu um confronto de verdade. Se você não assinar esses documentos e me devolver o acesso às contas e à casa, eu prometo, você vai se arrepender. Ela parou por um segundo. Você é um fracote, não um homem. Se você não consegue defender sua esposa, você não consegue nem lutar. Que tipo de protetor você é? Fechei os olhos por um momento, tentando reunir meus pensamentos. Kelly, estou gravando esta conversa. Todas as suas ameaças serão repassadas ao meu advogado, eu disse, tentando soar confiante. Houve um momento de silêncio, e então uma voz masculina severa disse: amanhã às 6. Eu lentamente desliguei o telefone, sentindo o peso dessa conversa em meus ombros. Anthony, que tinha ouvido toda a discussão, silenciosamente andou até mim e colocou a mão no meu ombro. Estou chocado, cara. Onde você encontrou uma cobra dessas? Ele disse. E nós dois rimos, embora o riso estivesse longe de nossas mentes. Enviei a gravação da ligação e as fotos que me foram enviadas pelo detetive particular para meu advogado, e ele disse que era um material excelente. Não resisti e bebi o uísque, embora nunca tivesse bebido antes. Comecei a pensar no que fazer amanhã e como estar durante a reunião. Eu tinha certeza de que não assinaria os documentos e entraria com o pedido de divórcio separadamente. Meu advogado me aconselhou a não ir à reunião, mas entrar com o pedido de divórcio no tribunal imediatamente, só que agora com provas. Mas eu estava ressentido e queria me vingar. Depois daquela conversa com Kelly, percebi que o jogo estava apenas começando. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de texto com o endereço exato. Era um território neutro e deserto, com o qual eu não estava confortável. Portanto, sugeri que nos encontrássemos na minha casa, e recebi um acordo. Cheguei cedo ao local, acompanhado por 3 guarda-costas profissionais, que Anthony me ajudou a encontrar. Eram pessoas grandes com máscaras. Eu entendi que minha condição física não instilaria medo, mas 3 homens saudáveis certamente intimidariam um boxeador. Entramos na casa. Meus guarda-costas se esconderam em diferentes cantos. Desliguei o sistema de alarme e esperei por Jeffrey e minha esposa. Quando Jeffrey chegou,
eu o vi entrando cuidadosamente na casa, como se estivesse esperando algum tipo de truque, e ele não estava sozinho. 2 amigos dele estavam do lado de fora. Eu estava do outro lado da sala de estar, e quando ele começou a se aproximar de mim, eu gritei: pare, vamos manter distância um do outro. David, o que há de errado? Você está com medo de alguma coisa? Ele perguntou, continuando a se aproximar de mim. Eu só quero falar, Jeffrey, honesta e abertamente, sobre Kelly, sobre você, e o que acontece depois. A propósito, onde está Kelly? Eu respondi. Kelly? Cara, ela não quer te ver depois do que você fez. Você agiu como um rato de verdade. E o que deve ser feito com ratos? Ele me perguntou. Você deveria saber melhor. Não sou eu que tenho um rabo de rato, retruquei, e ele claramente não gostou da minha resposta. Sua cabeça grande não conseguiu lidar com a carga semântica das minhas palavras. Ele começou a ferver. A vida não ensina nada, ele disse, e gritou algo para seus rapazes, que entraram na casa. Percebi que a situação estava esquentando, mas podemos nos separar pacificamente e esquecer um do outro se você me der os papéis do divórcio assinados e as fotos originais que você enviou para Kelly ontem, ele disse. Sim, sem problemas. Inclinei-me e deslizei para ele uma pasta com os documentos pelo chão. Ele pegou, mas no papel do divórcio, em letras grandes na página, estava escrita a palavra perdedor. Ah, seu canalha, ele disse, e se aproximou de mim confiantemente. Eu já tinha sinalizado, e 3 dos meus protetores apareceram na sala de lados diferentes. Você pensou que eu estava sozinho, hein? Eu disse a ele, e ordenei que meus guarda-costas dessem uma lição nesses canalhas. Eu não me importava com aqueles 2 caras. Eu queria que Jeffrey recebesse o que merecia. Acontece que ele era muito mais covarde porque foi o primeiro a enfiar o rabo de rato e implorou para não ser tocado, mas isso não o ajudou. Um dos meus guarda-costas segurou Jeffrey, enquanto isso, me aproximei dele, com a frase, isto é por ousar colocar a mão em mim, bati bem no rosto dele. Isto é por me bater uma segunda vez quando eu não estava mostrando nenhuma agressividade em relação a você. Eu o bati uma segunda vez. Isto é por beijar minha esposa. Isto é por dormir com minha esposa. Isto é por invadir minha casa. Continuei a bater nele. Ele implorou para que eu parasse, mas não senti pena dele. Raiva e ressentimento ferviam dentro de mim, acumulados ao longo dos últimos dias. Parei e ordenei que esses 3 fossem colocados em um carro e levados embora para terminar o assunto. Quando minha casa ficou vazia, peguei um esfregão e limpei o chão dos vestígios da briga, tranquei a porta e dirigi até meu advogado. Pedi o divórcio, anexando todas as evidências da infidelidade da minha esposa, incluindo fotos, gravações de vídeo e gravações de voz. Eu estava determinado a não recuar e a ver isso até o fim. Naquela noite, Kelly me ligou, sua voz agora mais calma, querendo ter uma conversa adequada. Desliguei, não querendo falar com o lixo, e mandei uma mensagem dizendo que ela tinha 2 dias para remover completamente suas coisas da casa ou elas acabariam no lixo. 2 dias depois, descobri que Jeffrey estava no hospital, em más condições, com ferimentos nos braços e pernas, parecendo que tinha andado de bicicleta e caído de uma grande colina. Oficialmente, esse era o caso. Decidi visitar meu amigo no hospital para ver como ele estava. Entrei no quarto dele, e ele se encolheu de medo. Não tenha medo, não vou acabar com você, eu disse calmamente. Então o que você quer? Ele perguntou. Eu só vim para ter certeza de que nosso conflito está resolvido, paz. Eu estendi minha mão, zombando dele, pois seus 2 braços estavam engessados. Era evidente que ele estava fervendo de raiva, mas ele não podia fazer nada contra mim. Devido aos seus ferimentos e comportamento tolo, Jeffrey havia cortado seu caminho para o boxe profissional, efetivamente encerrando sua carreira, já que a recuperação de tais ferimentos levaria anos de trabalho duro, e mesmo assim, não era garantido, mas foi sua escolha, e eu não o julgo. Pelo menos, eu não o entreguei à polícia, embora eu pudesse ter feito isso há muito tempo. Paz, ele disse, e eu apertei sua mão coberta de gesso.
E uma última coisa, se eu descobrir que você está interagindo com Kelly de alguma forma, você não estará deitado em uma cama de hospital, mas em uma caixa de madeira no subsolo, talvez nem mesmo em uma caixa, eu disse, e ele apenas assentiu em concordância. Saí do hospital e fui para minha casa, que eu estava planejando vender. Eu tinha tirado todos os meus pertences de lá, e tudo o que restava era esperar pelos resultados do processo legal, que eu tinha certeza de ganhar, e não tinha dúvidas sobre isso. Kelly continuou suas tentativas de contato comigo, mas eu não tinha intenção de me comunicar com ela ou interagir de forma alguma. Essa pessoa não existia mais para mim. Eu era indiferente a ela, entendendo seus motivos e ações. Ela tinha começado um relacionamento comigo apenas por dinheiro, e eu era cego. Ela encontrou um novo namorado porque eu nunca fui do seu interesse. Ela pensou que poderia se divorciar de mim e ficar com mais da metade dos meus bens, esperando que eu a deixasse ir facilmente e desistisse do que eu havia conquistado ao longo de muitos anos. Lembrando de suas ameaças e da traição audaciosa perto de nossa casa, fica claro que tipo de pessoa ela realmente é. Portanto, eu até obtive uma ordem judicial proibindo Kelly de se aproximar de mim, pois suas ameaças eram evidências diretas de que ela poderia me prejudicar. Eu não sabia o que esperar dela. 2 meses depois, nos divorciamos oficialmente. Kelly foi acusada de infidelidade conjugal, ameaça à minha saúde e fraude, o que resultou em ela ter que me pagar uma indenização. Como a casa foi comprada antes do nosso casamento, ela não tinha propriedade sobre ela. No entanto, o carro que eu tinha dado a ela no nosso aniversário de casamento teve que ser vendido, e os lucros foram divididos pela metade, parte dos quais ela gastou com seu advogado e minha compensação. Como resultado de tudo isso, Kelly ficou sem nada. Ela esperava ganhar tudo com nosso casamento, mas se tivesse sido um pouco mais esperta, talvez tivesse conseguido. Em vez disso, ela apenas se envergonhou e exibiu seu nível de intelecto. Kelly teve que retornar a fazenda para seus pais, pois ficou sem nada. Enquanto eu adquiri uma nova propriedade, comecei a praticar esportes para me desenvolver fisicamente e também ouvi uma palestra inteira do meu pai, que não fez nada além de repetir a mesma frase: eu avisei. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa